Questão 1 diz o seguinte: um banco possui um total de 1.000 clientes, dos quais apenas 700 investem em pelo menos um dos fundos, A ou B. Sabe-se que o total de clientes que investem em ambos os fundos é igual a 250 e que pelo menos 100 clientes investem apenas no fundo B. Qual é o número máximo de clientes que investem apenas no fundo A? Letra A, 350, letra B, 600, letra C, 650, letra D, 800 ou letra E, 900. Então, nós temos aqui dois fundos, os fundos A e B. Eu vou considerar aqui as duas situações, tá? Por que eu estou colocando uma intersecção entre esses dois fundos? Porque ele me diz aqui o seguinte, ó. Sabe-se que o total de clientes que investem em ambos os fundos é igual a 250. Então, ele já me dá essa informação, ele já garante para mim que eu vou ter elementos na intersecção. Clientes que estão investindo aí tanto no fundo A quanto no fundo B. Ele coloca para mim que o total de clientes que ele vai ter aqui, ó, vai ser igual a 1.000. Sendo que desses 1.000, apenas 700 vão estar investindo aqui em A ou B. Quer dizer, o restante não vai estar investindo nem A nem B. Eu posso colocar aqui 300. 300 estão aqui. Dentro desses dois fundos, nós vamos ter 700. E ele me diz também o seguinte, que pelo menos 100 clientes investem apenas em B. Então, eu posso considerar aqui, ó, que existe no mínimo 100. Eu posso ter mais que 100? Posso, mas ele está colocando aqui que no mínimo, que pelo menos 100 vão investir apenas no fundo B. Qual é o número máximo de clientes que investem apenas no fundo A? O restante. Então, o restante que eu vou colocar aqui vai ser o máximo que eu posso ter. Quantos clientes eu vou colocar nessa região? Se eu tenho para esses dois conjuntos, o número de elementos da união entre A e B igual a 700, e eu já tenho aqui 100 com 250, eu já tenho 350, então o número máximo que eu posso colocar aqui, ó, apenas em A, vai ser 350. Então, a alternativa correta para a questão se encontra aqui na letra A. Em uma gincana escolar, uma turma foi pesquisada por dois grupos concorrentes sobre as idades de seus estudantes. Um dos grupos constatou que 78% dos estudantes dessa turma têm pelo menos 15 anos. Outro grupo concluiu que, nessa mesma turma, 34% dos estudantes têm no máximo 15 anos. Com base nessas pesquisas, qual o percentual de estudantes dessa turma com exatamente 15 anos? Letra A, 44%, letra B, 63%, letra C, 49%, letra D, 22% ou letra E, 12%. Então, nós temos aqui uma questão que envolve a parte de conjuntos, nós vamos resolver com o diagrama de Venn. Então, nós temos aqui o seguinte, temos o mínimo, pelo menos 15, ele coloca aqui, ó, 78% dos estudantes dessa turma têm pelo menos 15 anos, tá? E 34% tem no máximo. Então, a gente vai trabalhar com o mínimo, com o máximo e com o exatamente, que vai ser a região aqui da intersecção. Exatamente 15 anos. Então, nós temos aqui 78%, que seria aqui o mínimo, 78%. Nós temos aqui 34%, que seria o máximo, mas nós não temos aqui a região de intersecção. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar 78 com 34 e verificar quanto que vai passar de 100%. Essa será a nossa resposta. Então, 8 com 4 dá 12, com 2 e vai 1. 1 com mais 7, 8, com 3, 11. Então, 112% não existe, A turma tem que ter 100%. E aí, o que acontece? Nós vamos ter aqui a subtração do 100%, que é o total da turma, tá? 2, 1, 12%, sendo a quantidade aqui da intersecção, que é o que tem exatamente 15 anos, tá? Exatamente 15, máximo 15, exatamente 15 e o mínimo 15. Aqui nesse caso, se eu quiser o restante aqui, eu só pego aqui o 34, tá? E subtraio 12, vai dar 22. E do 78, se eu subtrair 12, eu vou ficar com 66. Quando eu somo 66 com 12 com 22, vai dar exatamente o 100%. Aqui eu posso fazer dessa forma direta. Eu somo os dois, vejo quanto é que passa de 100, subtraio. Ou eu posso usar as equações, tá? De Venn. Eu posso dizer o seguinte, ó, o número de elementos da união entre A e B vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção entre A e B. É justamente o que eu quero. 100% tem que ser igual a 78 mais 34
tá? Menos o valor x, que serão os elementos da intersecção, que é justamente o que tem exatamente 15. E aí, no nosso cálculo, 100 é igual a 112 menos x. X vai ser igual a 112 menos 100, que é igual a 12%. Então, para quem gosta de usar as fórmulas, aqui nós temos o número de elementos da união entre dois conjuntos, dado no diagrama de Venn, mas é a mesma forma, tá? Soma o que passa de 100 é a tua intersecção. A alternativa correta na questão se encontra aqui na letra E. Dois conjuntos não vazios, A e B, então ele já considera aqui que esses conjuntos são não vazios, são tais que a união entre A e B vai gerar os elementos 3, 4, 6, 7 e 9. E a intersecção entre esses dois conjuntos, os elementos 4 e 7. O conjunto A menos B unido com B menos A é igual a letra A, o conjunto dos números naturais, letra B, 3, 4, 6, 7 e 9, letra C, 3, 6 e 9, letra D, 4 e 7, ou letra E, o conjunto vazio. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é representar esses dois conjuntos. Então, temos aqui o conjunto A e temos o conjunto B. Eu já vou considerar aqui a intersecção porque ele me deu elementos na intersecção. E é por aqui que eu vou começar. Então, aqui eu vou colocar o elemento 4 e o elemento 7. Só que ele me diz o seguinte, esses dois conjuntos, eles são não vazios. Quer dizer, existem elementos aqui que eu vou estar chamando de x e aqui também que eu vou estar chamando de y. Só que eu não consigo definir, por exemplo, quem são os elementos que vão estar aqui só em A ou só em B. Eu tenho ainda o 3, o 6 e o 9. Então, eu não consigo dizer, por exemplo, que aqui vai estar o 3, 6 e 9. Eu não sei. Então, eu vou chamar de x e de y. Quando eu juntar x mais y mais os elementos 4 e 7, tem que gerar todo o conjunto, tá? Todo o conjunto é a união. Tem que gerar aqui o 3, 4, 6, 7 e 9. A ideia da questão é essa. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos fazer essas operações aqui, ó. Essas duas operações. Quem é o A menos B? Quando eu venho aqui nos conjuntos e eu subtraio o conjunto B, deixa eu colocar aqui um preto, ó. Se eu subtraio o conjunto B, quem é que sobra? Sobra o x. Então, significa que A menos B corresponde a x, certo? Se eu fizer B menos A, se eu vier aqui tirar o conjunto A, quem que sobra? B menos A, sobra o y. E quando eu faço a união, o que eu estou juntando? Eu estou juntando x mais y. E, obrigatoriamente, tem que ser o restante dos elementos. Então, x mais y corresponde aos elementos 3, 6 e 9. E quando eu juntar, né, quando eu unir aqui com o 4 e o 7, vai me dar o conjunto completo. Tá? O conjunto completo seria 3, 4, 6, 7 e 9. Esses aqui são os elementos da intersecção, é essa região aqui. E o x com o y são os demais elementos. E no caso serão 3, 6 e 9, que é a alternativa correta na questão, e se encontra aqui na letra C. Antes de iniciar uma campanha publicitária, um banco fez uma pesquisa entrevistando 1.000 de seus clientes sobre a intenção de adesão aos seus 2 novos produtos. Dos clientes entrevistados, 430 disseram que não tinham interesse em nenhum dos 2 produtos. 270 mostraram-se interessados no primeiro produto, 400 mostraram-se interessados no segundo produto. Qual a porcentagem do total de clientes entrevistados que se mostrou interessada em ambos os produtos? Letra A, 10%, letra B, 15%, letra C, 20%, letra D, 25% ou letra E, 30%. Então, aqui no caso, eu vou estar chamando o primeiro produto, eu vou estar chamando de produto A, e o segundo produto eu vou estar chamando aqui de produto B. Nós temos aqui, ó, os diagramas, né, que representam a quantidade de entrevistados que têm interesse em cada um dos produtos. Vou chamar aqui de A e aqui de B. A questão ela já coloca para mim que vai ter elementos aqui na intersecção. Quando ele pede aqui, ó, interessado em ambos os produtos, ele está dizendo para mim o seguinte, olha, tem elementos aqui na tua intersecção. Tá? Ele já está garantindo. E eu tenho elementos que também estão fora desses 2 diagramas, né? Que são os que não têm interesse em nenhum dos 2 produtos. Nem A, nem B, que eu vou representar por N. Vou colocar aqui a quantidade, 430. Então, se eu tenho aqui 1.000 entrevistados, são 1.000 entrevistados, e eu subtraio 430, eu vou ficar com 570. 570 é a quantidade de entrevistados que gostou de algum desses produtos, ou de A, ou de B, ou dos 2, né? No caso aqui, ambos os produtos.
E aí ele me dá a quantidade de A, né, a quantidade de pessoas que se mostraram interessadas no produto A, que é 270, e do produto B, que é 400. Então, quantos são os elementos aqui da intersecção? Tem duas formas de a gente fazer. A gente pode fazer usando fórmula mesmo, lembrar da formulazinha, número de elementos da união de A com B, é o número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos de A intersecção com B. Isso aqui é a fórmula para o número de elementos da união entre dois conjuntos do diagrama de Venn. Ou eu posso fazer de forma intuitiva. Se eu somar aqui 400, que nada mais é do que a aplicação dessa fórmula, tá? Com 270, eu vou verificar o seguinte, ó, o somatório deu 670, mas juntando aqui todos esses elementos, todas essas áreas, tá? Eu não vou ter 670, eu tenho que ter 570. Quanto é que está passando? Se eu fizer aqui a subtração, eu vou encontrar exatamente a quantidade de elementos da intersecção. Então, aqui eu tenho 100 pessoas interessadas, tanto em A quanto em B. Aí eu vou fazer uma nova leitura com relação à pergunta. A pergunta é essa daqui. Qual a porcentagem? Se ele está falando em porcentagem, então o meu resultado tem que ficar dividido por 100. Qual a porcentagem do total de clientes entrevistados que se mostrou interessada em ambos os produtos? Um detalhe aqui na questão. Cuidado, tá? Às vezes ele pede aqui do total e às vezes ele pode pedir também aqui apenas dos elementos que estão aqui dentro desses dois conjuntos. Então, presta bastante atenção nessa parte aqui da pergunta. Como ele quer do total, eu vou pegar o 100, tá? E vou dividir por 1000. Só que a minha resposta, eu quero ela em porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Vou eliminar apenas um zero para que eu possa manter aqui o 100. E aí eu vou ficar com 10 sobre 100, ou posso representar aqui como 10%. Então, 10% dos clientes entrevistados, eles mostraram-se interessados aí em ambos os produtos. Portanto, a alternativa correta na questão é a letra A. Um banco está selecionando um novo escriturário e recebeu um total de 50 currículos. Para o exercício desse cargo, 3 habilidades foram especificadas: comunicação, relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. As seguintes características foram detectadas entre os candidatos a essa vaga. 15 apresentava habilidade de comunicação, 18 apresentava habilidade de relacionamento interpessoal, 25 apresentavam conhecimento técnico, 6 apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal e de comunicação, 8 apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal e conhecimento técnico, 2 candidatos apresentavam todas as habilidades e 8 candidatos não apresentavam nenhuma das habilidades. Com base nessas informações, qual o número total de candidatos que apresentavam apenas uma das 3 habilidades apontadas? Letra A, 28, letra B, 38, letra C, 21, letra D, 13 ou letra E, 15. Bom, aqui nós temos uma situação que envolve o diagrama de Venn com 3 conjuntos. Então, eu vou fazer aqui os diagramas. Os conjuntos serão comunicação, tá? Comunicação, relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. Então, esses são os conjuntos que nós vamos utilizar. Nós temos aqui uma região que eu vou chamar de N, tá? Esse N é justamente 8 candidatos que não apresentavam nenhuma das habilidades. Aqui eu tenho 8, como o total são 50 currículos, significa que aqui dentro dessa região tem que ter 42 currículos. Aí nós temos aqui que preencher. Por onde é que nós começamos a preencher? Começamos a preencher pela parte mais interna, tá? Intersecção entre os 3. Então, vou colocar aqui esse valor. 2 apresentavam todas as habilidades. Coloco 2 aqui. Aí, agora eu vou continuar preenchendo com essas informações. 8 apresentavam habilidades de relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. Olha só. Relacionamento interpessoal, conhecimento técnico. Vou colocar aqui mais 6, porque 6 com 2 corresponde a 8. Ok. Por enquanto, eu vou marcar aqui tudo que já foi feito. 6 apresentava habilidade de relacionamento interpessoal e de comunicação. Aqui eu coloco 4, pois 4 com 2 dá 6. São esses 2 conjuntos. Ok também. 25 apresentava conhecimento técnico. Aqui é 25, eu não sei quanto que tem aqui, tá? Nem nessa região. Então, eu sei que o somatório aqui de tudo tem que dar 25. 18 apresentavam habilidades de relacionamento interpessoal. Então, aqui eu vou colocar mais 6. Eu já tenho aqui 12, com mais 6, 18. Esse aqui está ok. Tá? Esse conjunto aqui corresponde a 18.
E 15 apresentava habilidade de comunicação. Então, comunicação são 15. Aí note que eu não sei essas 3 regiões. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou determinar essa intersecção. E aí, com o valor dessa intersecção, que eu vou estar chamando aqui de x, a gente consegue determinar todos os valores. E aí, eu somo 6 com esses 2 valores que estão faltando. Para fazer isso, eu vou precisar de uma equação, que é o número de elementos da união entre 3 conjuntos do diagrama de Venn. Então, eu vou precisar dessa equação para poder a gente fazer aqui o nosso cálculo, tá? Aí, essa equação, como é que eu descrevo ela? O número de elementos da união entre 3 conjuntos, tá? Eu vou representar inicialmente como A, B e C. Tá? Vou colocar aqui 3 conjuntos quaisquer, A, B e C, e eu vou colocar a fórmula geral usando aqui as letras A, B e C, que é o comum da gente encontrar nos livros. Depois a gente aplica para o nosso. Então, o número de elementos da união entre esses 3 conjuntos, ele vai ser dado pelo número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, mais o número de elementos do conjunto C. Então, eu somo todos esses valores aqui, ó, o valor inteiro. Aqui ele me deu também, né? Aqui ele disse que relacionamento interpessoal é 18. Então, eu vou colocar aqui essa informação. Somo todas, subtraio as intersecções aos pares, número de elementos da intersecção de A com B, número de elementos da intersecção de A com C, número de elementos da intersecção entre B e C, e somo com o número de elementos da intersecção entre os 3 conjuntos. Então, essa equação ela é fundamental para quem vai fazer concurso da banca CES Gran Rio, porque ela cobra que você saiba fazer isso aqui, ó, o número de elementos da união, você soma todos os valores dos conjuntos, subtrai as intersecções e soma aqui com a intersecção entre os 3. E aí agora eu vou colocar os valores. O número de elementos da união entre esses 3 conjuntos tem que dar 42. Então, 42 é igual. Número de elementos de A, aí o A aqui pode ser qualquer um deles, vou pegar aqui o C como referência, vai ser 15, mais 18, mais 25, que é a quantidade cheia do conjunto, menos os valores aqui das intersecções. Então, ele me dá esses valores aqui certinho, ó, 6 e 8, que são esses 2 valores, ó, 4 com 2, que dá 6, menos 2 com 6, que dá 8, menos o valor que eu quero, que é x, mais o valor da intersecção entre os 3, que é 2. Então, essa é a conta que eu tenho que fazer. Esse x eu vou passar para o outro lado, vai vir para cá. Vou somar esses valores aqui, ó, com esse 2, eles são positivos. Então, 15 com 25 dá 40, com mais 18, 18 com 2 dá 20, né? 40 com 20, 60, menos 6 com 8 dá 14. 6 com 8, esse 42 vai passar negativo, então menos 42. X vai ser igual a 60, menos 56. X é igual a 4. Então, esse x, na verdade, que eu estou colocando aqui, um detalhe bem interessante na questão é que esse x que eu coloquei, na verdade, é tudo isso aqui. Eu vou até riscar. Esse daqui corresponde à intersecção entre esses 2 conjuntos. Quando a gente coloca aqui, ó, a gente coloca a intersecção aos pares. Por exemplo, a intersecção de A com B é essa parte aqui. A intersecção de A com C é tudo isso aqui, não é só o pedacinho, né? Então, vou fazer até essa correção aqui. Esse pedacinho X que eu coloquei, na verdade, é tudo isso aqui. Então, quando eu colocar tudo isso aqui, tem que ser o valor 4. E aí, como eu já tenho 2, lá eu só coloco 2 aqui. Agora, eu vou fazer esse somatório. Se eu preciso aqui de 15 e eu já tenho 8, quanto que eu coloco aqui? 7. Eu já tenho 8 com mais 7, 15. E aqui tem que dar 25. Como eu já tenho 10, aqui eu coloco 15. Beleza, feito isso, vou pegar esses valores, que é o que ele quer, e vou somar. 15 com mais 7 com mais 6. Então, somando esses valores, a gente vai chegar à nossa resposta. 15 com mais 7 com mais 6, totaliza aí 5 com 7, 12, com 6, 18, põe 8 e vai 1, 28. Então, a alternativa correta aqui na questão é a letra A. Então, esse é o tipo de questão que a banca CES Gran Rio gosta de cobrar quando ela usa aí o diagrama de Venn com 3 conjuntos. Cuidado com essas intersecções. Sempre tem que lembrar, eu coloquei aqui o X, mas o X representa todo esse pacote, tá?
Não é só esse pedacinho. Esse pedacinho é quando eu fizer a diferença, tá? Se eu já tenho 2 aqui e o total tem que ser 4, então aqui eu coloco apenas 2 e aí eu consigo completar tudo e pegar esses valores, que é o que ele quer. Com base nessas informações, qual o número total de candidatos que apresentavam apenas uma das 3 habilidades apontadas? Alternativa correta na questão, letra A. A sequência dos primeiros 2.100 números inteiros positivos foi disposta em uma tabela da seguinte forma. Então, ele coloca aqui na linha 1 os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6, até a sexta coluna, deixa a sétima coluna vazia, vem para a linha 2, deixa a coluna 1 vazia e continua. E assim ele segue, sempre fazendo a mesma coisa. Na linha ímpar, ele deixa a última vazia e na linha par, ele deixa a primeira. E segue aí até o 2100. Nessa distribuição, as linhas de número ímpar recebem só 6 números da sequência a partir da coluna 1, ficando a coluna 7 vazia. Já as linhas de números par também recebem só 6 números da sequência, mas a partir da coluna 2, ficando a coluna 1 vazia, como pode ser observado na tabela apresentada. Tudo bem, está aqui a tabela. Sendo assim, os números 1808 e 2023 estão descritos, respectivamente, nas seguintes colunas. Então, nós queremos saber em quais colunas estão esses números. É claro que a gente não vai fazer aqui até 1808 e 2023. O que a gente precisa fazer nessa questão é entender qual foi o processo de distribuição. Ele faz a distribuição a cada 6 valores, né? No caso aqui eu tenho 6, depois eu tenho mais 6 valores, mais 6. E aí tem como a gente descobrir onde é que está o número apenas dividindo por 6. Por exemplo, vou pegar aqui o 15 como referência. Ah, olha só, 15 dividido por 6. 2 vezes 6 dá 12. 15 menos 12 dá 3. Quer dizer, eu tenho duas linhas completas. E aí eu tenho que colocar esses 3 valores. Como 2 é um número par, então se a gente olhar aqui, ó, número par 2, que é a segunda linha. Completei as duas. Foi lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Completou as duas, ok. E tenho 3 valores. Só que eu vou começar em uma linha ímpar. Então, eu vou começar exatamente aqui, ó, no comecinho. 13, 14, 15, ó. 1, 2, 3, que é o número da coluna. Agora, eu vou pegar um número que seja de uma linha par. Por exemplo, eu vou pegar aqui o 21. Então, pegando o 21, 21 dividido por 6, 3 vezes 6, 18. 21 menos 18, 3. Então, eu tenho 3 linhas completas. A gente pensaria aqui nessas 3 completas. E a partir da quarta linha, eu vou colocar 3 valores. 1, 2, 3. Porque nas linhas pares, eu pulo a coluna 1. Então, eu coloco 1, 2, 3. E aí, dessa forma, eu consigo pegar esse número, 1808, e fazer a divisão por 6 e descobrir aqui certinho. Então, é isso que a gente vai fazer para descobrir a nossa resposta. Então, vamos pegar aqui 1808 dividido por 6. Se eu colocar 3, 3 vezes 6 dá 18, o resto aqui é 0. Então, aqui é 30. 30 vezes 6, 180. Então, aqui é 301. 301 vezes 6 dá 1806 e o resto é 2. Então, eu tenho uma linha que é ímpar. Vou colocar até aqui, ó, 301. Então, fui até 301 completa, até o final, certinho. Então, aqui ele preenche certinho. E aí, o último valor na linha ímpar aqui seria o 1806 completo. E aí, eu tenho 2 valores para colocar na linha 302, aliás. 1807 e 1808. Note que eu pulei um aqui porque é linha par, tá? A linha par a gente deixa um aqui vazio. Então, vai ser 1808, vai estar na coluna 3. Agora, eu vou pegar o próximo valor. Daqui eu já consigo eliminar a letra A, letra C e letra D. Vou pegar o próximo valor, que é o 2023. Vamos lá. 2023, vou seguir a mesma lógica. 2023 dividido por 6. 3 vezes 6, 18. Sobra 2, desce o 2. 3 vezes 6, 18. Sobra 4, desce o 3. 7 vezes 6, 42. Sobrou 1. Então, nós vamos ter 337 linhas. Aqui seria agora 337 completos, tá?
E aí, ao finalizar 337, que caiu aqui no ímpar, eu vou para o 338, só que eu vou andar aí apenas uma casa e colocar o valor 2023. Então, essa daqui vai ser a lógica. Aqui nós vamos estar com 2023 na coluna 2. A coluna 2, que é onde eu começo aqui com os valores par. Então, a alternativa correta na questão se encontra na letra E. Uma empresa estava patrocinando um evento musical e resolveu presentear alguns de seus melhores clientes com ingressos para o evento. Para cada um dos 30 clientes solteiros, foi enviado um envelope com apenas um ingresso. E para cada um dos 40 clientes casados, foi enviado um envelope com 2 ingressos. Antes de serem enviados por correio, o conjunto de envelopes com 2 ingressos foi pesado, dando a massa total de 5.720 gramas, ao passo que a pesagem do conjunto de envelopes com apenas um ingresso indicou uma massa total de 3.090 gramas, sabendo-se que os cônjuges dos clientes não eram clientes da empresa e que os envelopes, assim como os ingressos, eram idênticos. Qual é a massa em gramas de cada ingresso? Letra A, 30, letra B, 33, letra C, 40, letra D, 56 ou letra E, 63. Então, vamos analisar a nossa questão. Nós temos aqui os clientes que são solteiros, que são 30, tá? Que eles enviaram um envelope com um ingresso. Então, nós já sabemos aqui a quantidade. Tá? E os clientes que são casados, ele enviou aqui, ó, são 40 clientes casados, enviou um envelope com 2 ingressos. Para esses aqui foram 2 ingressos. E ele pesou, né? Deu o total aqui para os casados e para os solteiros. Total de massa aí desses ingressos com os envelopes. Então, vamos definir que envelope vai ser o X. Ingresso vai ser o Y, tá? Na nossa organização aqui dos valores. E nós queremos o valor do ingresso. Então, nós queremos o valor de Y. Para os casados, ele enviou aqui o total de 40 envelopes, porque se são 40 clientes, ele enviou 40 envelopes. Então, são 40x mais 80y. Por que 80y? Porque para cada envelope que ele enviou, foram 2 ingressos. Então, é o dobro, 80y. E o total em massa, 5.720. Já para os solteiros, foram 30 envelopes com 30 ingressos. Totalizando aí 3.090. O que eu vou fazer aqui nesse caso? Tá? A gente vai fazer o seguinte, vamos simplificar essas duas expressões o máximo. Então, eu vou tentar dividir aqui, ó, todo mundo por 30 nessa expressão. Vamos ver se é possível. 30 por 30 dá 1, então ficaria só x, só y aqui nesse caso, ficaria x mais y. E aqui eu vou dividir 309 por 3, que dá 103. Beleza? Já temos uma simplificada. A outra eu vou dividir por 40. Vou dividir todo mundo aqui por 40 para a gente simplificar o máximo, tá? 40 por 40 dá 1, 80 por 40 dá 2 e 5.720 por 40, elimina aqui o zero. Vamos ficar com 572 dividido por 4. 1 vezes 4, 4. Sobrou 1, desce o 7. 4 vezes 4, 16. Sobrou 1, desce o 2. 3 vezes 4, 12. Então, aqui no caso, simplificando, vai ficar 143. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho duas equações e eu estou interessado nos ingressos, que são os valores aqui para y. Eu vou subtrair essas duas equações. X menos x dá 0. 2y menos y dá y, que é o que eu quero. 143 menos 103, 40. Então, o valor aí em gramas de cada um dos ingressos é 40. Alternativa correta, letra C. Um jogo de estratégia jogado por 2 jogadores num tabuleiro quadriculado com 10 linhas e 10 colunas, conforme a figura a seguir. Então, temos aqui o tabuleiro, ele tem 10 linhas e 10 colunas, no total de 10 vezes 10, 100 casas, tá? 100 casas. Aí, esse tipo de questão, nós temos que olhar o seguinte, se os jogadores eles podem utilizar qualquer uma das casas para colocar suas fichas, ou se ele tem que usar uma branca e uma preta. Quem diz isso é o enunciado. Cada jogador recebe 16 fichas
e devem ser colocadas nas casas do tabuleiro, quer dizer, em qualquer uma das casas. E após a colocação de todas as fichas de ambos os jogadores, um jogador é sorteado para colocar uma peça especial em qualquer uma das casas não ocupadas. Quantas são as casas não ocupadas nas quais o jogador escolhido pode colocar a peça especial? Letra A, 78, letra B, 72, letra C, 68, letra D, 64 ou letra E, 62. São 2 jogadores, cada um recebeu 16 fichas, então o total de fichas que eles vão colocar inicialmente vai ser 32, tá? Desses 32, né, que foram colocados, quantas casas vão sobrar? Temos um total de 100. 100 casas menos 32, vão sobrar aí 68 casas vazias, né? Casas que não foram utilizadas por nenhum dos 2 jogadores. Portanto, quando o jogador sorteado receber a peça especial, ele vai ter o total de 68 casas disponíveis para ele colocar a sua peça. Então, a alternativa correta aqui no caso vai ser a letra C. A capacidade máxima de carga de um caminhão é de 2,670 toneladas. 2 cargas de grãos estão destinadas a esse caminhão. A primeira, de 2,500 toneladas, e a segunda, de 0,720 toneladas. A soma das massas das 2 cargas destinadas ao caminhão excede a sua capacidade máxima em letra A, 0,100 toneladas, letra B, 0,550 toneladas, letra C, 0,593 toneladas, letra D, 1,450 toneladas, ou letra E, 1,648 toneladas. Então, ele já sabe que quando eu somar aqui as 2 cargas, vai exceder a carga máxima, que é de 2,670. Agora, ele quer saber quanto que vai exceder. Então, primeiro a gente vai ter que somar esses 2 valores das cargas, 2,500 com 0,720, 0, 2, 5 com 7, 12, põe 2 e vai 1, 3,220 toneladas. Então, esse daqui vai ser o valor da carga quando eu somo as duas, é a carga total. Agora, eu quero saber quanto que excedeu em toneladas aqui da carga máxima. Então, eu vou pegar 3,220 e vou subtrair 2,670, que é o valor aqui da carga máxima suportada. 0, 2 menos 7 não dá, pede um emprestado, aqui vai ficar 12 menos 7, 5. Aqui ficou 1, pede um emprestado, que passa a ser 2, e aqui passa a ser 11. 11 menos 6, 5, vírgula abaixo de vírgula, 2 menos 2, 0. Então, a carga está excedendo aí, é de 0,550 toneladas. Alternativa correta na questão, letra B. Pouca gente sabe, mas uma volta completa no planeta Terra, no perímetro do Equador, corresponde a cerca de 40 mil quilômetros. Observe na imagem a quilometragem indicada no odômetro de um veículo. Então, temos aqui 91.308, é o valor que o veículo aqui já percorreu em quilômetros. Considerando-se os dados do texto e a imagem acima, quantos quilômetros esse veículo ainda terá que percorrer para completar o equivalente a 3 voltas no perímetro do Equador da Terra? Letra A, 51.308. Letra B, 38.602. Letra C, 31.308. Letra D, 28.692. Ou letra E, 28.620. Bom, uma volta equivale aqui a 40 mil quilômetros. A primeira informação que nós temos é essa daqui, que uma volta completa, né, no perímetro do Equador corresponde a 40 mil quilômetros. Como nós queremos 3 voltas, nós vamos multiplicar esse valor por 3, chegando ao total de 120 mil quilômetros. Aí o veículo ele já percorreu aqui, ó, 91.308. Como eu quero saber quanto ainda falta para dar 3 voltas, eu vou pegar os 120 mil e eu vou subtrair aqui, ó, 91.308, tá? 91.308. Aí aqui a gente vai ter aquela situação de emprestar, né? Porque aqui é 0. Eu vou passar um macetezinho aqui para a gente fazer esse tipo de conta. Eu vou subtrair 1 de cada um. Então, se eu pegar aqui os 120 mil e tirar 1, vai ficar 119.999. E se eu pegar o 91.308 e subtrair 1, vou ficar com 91.307.
Então, esse subtrair 1 de cada um não vai mudar em nada na minha conta, só vai tornar ela mais fácil. Então, vou fazer aqui, ó, 9 menos 7, 2, 9 menos 0, 9, 9 menos 3, 6, 9 menos 1, 8, 11 menos 9, 2, 28.692. Se eu for emprestar, o que que acontece? Esse aqui empresta primeiro, ele passa a ser 1, e aqui passa a ser 10. Aí eu tenho que emprestar de novo, aqui vira 9, aqui 10, empresta de novo, aqui vira 9. E aqui 10, empresta de novo, aqui vira 9, e aqui 10. 10 menos 8, 2, 9 menos 0, 9, 9 menos 3, 6, 9 menos 1, 8, e 11 menos 9, 2. O resultado é o mesmo, tá? Então, se você tem dificuldade em fazer aqui com os zeros, né, esse emprestar, subtrai 1 de cada um e coloca aqui que o resultado vai ser o mesmo. Então, a alternativa correta aqui na questão se encontra na letra D.